grande abraço a você, fã de esporte aqui de Blumenau e região, que sempre nos acompanha na TV Resumo Esportivo. Antes de mais nada, nosso agradecimento aos nossos patrocinadores que estão conosco aqui há bastante tempo. Automecânica Valmor, lá na rua Governador Jorge Lacerda, no bairro da Velha, e também a ACN, Indústria e Comércio de Produtos Químicos, que fica no Ribeirão Solto, lá em Pomerode. Hoje o assunto aqui é maratona aquática, essa prova que é para poucos e que, para falar dela, a gente recebe aqui a Sandra Koch. Prazer, legal, obrigada. E a Beatriz Haskell. Boa tarde. Tudo bem, Beatriz? Tudo bem. Então, caracteriza-se maratona aquática na Olimpíada provas de 10 quilômetros, é isso? É isso, 10 quilômetros equivale proporcionalmente aos 42 da maratona corrida, né? Então, é uma proporção aí que foi levada em consideração para ser a maratona aquática. E acima de 20 quilômetros seria a ultramaratona, já é isso? Acima de 10 quilômetros já é considerado ultra, né? Qualquer quilometragem a mais de 10 já é algo além da maratona. Né? Entendi. E vocês fazem parte do Blumenau Águas Abertas, é isso? É isso. De que se trata? Como começou? Quem que participa? Na verdade, assim, a equipe não é uma equipe, a gente não tem uma sede, não tem um clube onde a gente treina. Surgiu essa equipe da união de vários nadadores, que cada um nadava em algum lugar e quando se inscrevia para as provas, colocava o nome do clube onde fazia a sua atividade, a natação. Aí a gente pensou, poxa, a gente não tem patrocínio, incentivo desses clubes, então a gente está levando o nome, por que a gente da mesma cidade não se une numa equipe só? Então a gente criou esse nome, né, Blumenau Águas Abertas, e todo mundo, a gente tenta agregar todos que participam das provas de maratona aquática aqui da região para se inscrever por esse nome, então virou já um grupo de amigos que tem esse nome que a gente leva para as provas e junto com mais gente a gente também consegue uma pontuação maior, que geralmente cada resultado dá uma pontuação, né? Então assim, todo mundo pela mesma equipe a gente conseguiu, assim, agora nos últimos anos, vários resultados assim bem expressivos, aí ganhando de equipes grandes do Paraná, né? Então é bem legal, além de a gente conseguir essa pontuação, a gente acaba fazendo amigos, porque a gente não conhecia um colega que nada numa academia, claro, que nada em outra, então foi bem legal. E eram quantos e estão em quantos hoje? Uma média de 20, né? Assim, hoje em dia? Que fazem com frequência. Tem algumas provas que tem mais pessoas que, né? Mas tem geralmente 20 que fazem algumas provas com mais regularidade, mas sempre tem alguns que às vezes só preferem fazer provas mais no verão, que é mais quente, então agora as provas assim, mais agora no inverno, ou as provas maiores, aí não são todos que participam, né? Mas a gente tem aí, às vezes tem prova que chega a ter 30, 40 pessoas pelo Blumenau Águas Abertas. Se alguém quiser fazer parte só pela prática do esporte em si, só para treinar mesmo e não para competir, pode também? Pode se inscrever como Blumenau Águas Abertas, comunicar, entrar em contato com a gente, né, através de páginas de Facebook, hoje o Instagram, né, e quando for para a prova, procurar o nosso QG, que hoje é para ser não é mais uma tenda, mas é um guarda-sol, por causa dos tamanhos das praias e das provas que têm aumentado muito. Então a gente optou em ter um guarda-sol hoje do Blumenau Águas Abertas, um grande guarda-sol. Que identifique bem de longe. Isso. E qual que é a especialidade de vocês duas, assim, o tamanho da prova? Então, eu sou uma nadadora mais lenta, né, diferente da Beatriz, mas eu gosto de grandes volumes, né, de provas. Então, esse ano me inscrevi para uma prova que foi um grande desafio, né, nunca tinha nadado esse volume de prova, né, que foram os 25 quilômetros do Arvoredo, que era de Bombinhas até a Ilha do Arvoredo. Foi a primeira brasileira a completar, não foi? A primeira brasileira. Lembro que a gente fez matéria no Resumo Esportivo sobre isso. Antes só uma argentina tinha completado, é isso? Isso, uma argentina completou. Minha memória ainda tá boa. Olha só. Pode continuar, desculpa. E assim, para mim é encantador porque são lugares lindos, são oportunidades de conhecer novos lugares, né? Então, já nadei no Rio Negro, né? Atravessei de uma ponta a outra até a praia de Ponta Negra, saímos uma ponta do Camaleão para Ponta Negra, 8 quilômetros, foi uma prova muito dura por causa da água doce, né? A água salgada aqui que a gente está acostumado, ela dá uma flutuabilidade muito maior,
Aí já desci o Rio São Francisco, também 13 quilômetros. E sempre tem um desafio a mais, né? Vamos ver aí pro próximo ano o que mais encanta, né? Mas tem muita água para se nadar no Brasil, né? Então são oportunidades. É o que não falta. E Beatriz, qual que é a tua, eu já, na tua verdade, praia? prefiro as provas mais curtas, né? Assim, eu vim de competição de piscina, sempre fui nadadora, comecei com uns 12 anos, era federada, nadava, né, pela cidade de Blumenau, fui para Jogos Abertos, brasileiros, e nas piscinas as minhas provas também já eram mais curtas. Aí depois, com o tempo, fui diminuindo um pouco o ritmo de treino pela equipe, assim, pela natação, e aí comecei a fazer as provas né, das maratonas aquáticas. Mas eu prefiro as mais curtas, né, as de 1.500, 3, 4 quilômetros, assim, nunca fiz provas assim tão longas quanto as da Sandra, né? Tenho vontade de fazer, só que assim, hoje em dia com a correria, né, a gente também a gente não vive só disso, né? A gente é atleta amador, então tem as nossas obrigações, a gente trabalha, então assim, é difícil às vezes conciliar os horários de trabalho com treino. Então, para essas provas tem que se dedicar um pouco mais, tem que ter um pouco mais de volume de treino, né? Então, agora por enquanto, como eu não consigo fazer isso, então faço as mais curtas, que por enquanto é o que eu assim, tô me saindo melhor. Até o ano passado tem o circuito de Bombinhas, que foram 7 provas, aí tem provas de 3 quilômetros e 1.500 metros, né? Aí no final do circuito eu fui campeã dos 2 circuitos, do de 1.500 e de 3 quilômetros. Então, assim, eu prefiro, por enquanto, as mais curtas e mais velocidade mesmo. Bem curtas. Comparadas à Sandra, né? E são circuitos disputados aí entre nadadores do Paraná, que vem em peso para cá, do Rio Grande do Sul, que vem em peso também. E aí, volta e meia tem algum paulista, então não é uma prova só de Santa Catarina, né? Tem muita gente que vem para as nossas praias. E o Sandra, tua origem também foi na piscina? Olha, eu nadei pouco, né? Em comparação à Beatriz, eu nadei e até recentemente eu lembrei disso, da importância da companhia Hering na minha história, né? Só para ilustrar a explicação aqui da Sandra, nós estamos vendo algumas imagens de provas da Sandra, do pessoal da Blumenau Águas Abertas, da Beatriz. Você pode prosseguir, por favor? Legal. Então, a companhia Hering tinha um grupo pequeno lá no SESI que dava aulas de natação e treinava, mas muito principiante, né? E eu participei desse grupo. Não cheguei a competir, não cheguei a ser federada, mas eu participei numa idade ali de 12 anos, 13 anos, que me fez gostar muito do esporte. E aí, com 27, depois de ter terminado a faculdade, 25, 27, eu voltei a nadar, porque foi um esporte que eu pratiquei na adolescência. Então eu vi assim o quanto que esse patrocínio, esse incentivo para adolescentes se voltarem para o esporte é algo que vai refletir, às vezes, 20 anos depois, 30 anos depois. E hoje eu sou encantada, assim, pela natação. Não tenho o histórico que a Beatriz tem, mas hoje eu eu me desenvolvi. Brasileira a fazer Ilha da Arvoreda. Tem história É verdade. Então a gente vê quanto é importante aí as empresas estarem realmente apoiando as crianças, adolescentes e os adultos também, né? Porque é um esporte para o resto da vida, então tem oportunidade de apoio. Sandra, você já passou por algum perrengue assim, nadando em águas abertas assim? Olha, a última prova que eu fiz, que foi há um mês atrás, dia 16 de setembro, em Caraguatatuba, né, na praia de Cocanha, foi uma prova talvez a mais difícil que eu já fiz. Nós pegamos 40 km por hora de vento, e vento contra. E aí, a maior parte do percurso, né? Era uma prova de 7 km, então a gente fez 5 km praticamente com vento contra, onde a gente não tinha como visualizar muitas boias e tal, mas foi uma prova muito bem organizada e tinha muita segurança. E apesar da gente não saber direito onde ia chegar e onde a gente precisava contornar as boias, mas tinha muita orientação. Então, assim, hoje eu penso essa prova como a prova mais difícil que eu fiz, porque é uma prova que exige muito a respiração frontal, que é uma respiração que você precisa erguer a cervical, né, para se localizar.
né? Então, diferente da natação de piscina, a natação em águas abertas é uma natação que você precisa se orientar. E eu acho que essa é o grande encanto, né? Porque você tem que olhar o relevo, tem que olhar condições naturais de correnteza, de vento, de chuva, né? De tudo. E aí fica um desafio mais complexo. Então é realmente encantador, assim, você tentar achar a maneira mais certa e rápida, né, para terminar esse tipo de prova. Então eu consegui uma colocação legal, eu fiquei muito feliz, assim, porque eu fiquei em 25º lugar dentro de 119 mulheres. Foi uma prova com mais de 900 nadadores. Nossa. Eu acho que foi uma das maiores provas aí dos últimos tempos, né? É o Aquaman. Apesar de ser man, mas tem um Ironman também, né? Então eu acabei me admitindo o Aquaman. Mas que eu queria um Aquawoman, eu queria, né? Porque não Aquaman... Beatriz, essa transição é muito difícil para ti, de piscina para... Não, assim, não foi muito difícil. Claro que, assim, eu acho que é até um pouco melhor ir da piscina para águas abertas do que ao contrário, né? Porque, assim, na piscina você não pode errar nada, né? Então, assim, é uma prova, às vezes, ali, você vai nadar 1 minuto, nem isso. Então, você tem que estar extremamente preocupado só. Tem que fazer a saída perfeita, a virada perfeita, a chegada perfeita, né? E numa prova de águas abertas, geralmente não, né? Então tem todas essas variáveis que a Sandra falou. Então, e assim, nem sempre quem é bom na piscina vai tão bem em águas abertas. A gente tem várias pessoas que a gente conhece da nossa equipe que, outros nadadores que vão super bem em águas abertas porque tem essa habilidade de ver a corrente, saber fazer o melhor percurso, o nado, né, um pouco diferente, que você tem que se levantar um pouco mais sobre a água, né, aquele nado retinho, né, deslizando. Então, eu achei muito complicado. Eu gosto, assim, claro, assim, no começo sofri bastante, porque como eu sou mais velocista, são provas mais longas. Então, tem você tem que ter o tempo todo numa intensidade alta, nadando, né? E não tão veloz, mas assim, fazendo força o tempo todo. E sempre nas primeiras provas eu tava assim, ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não venho mais. Aí chega, termina, você, não foi tão ruim. Aí se inscreve na próxima. Então, e vai sempre assim, né? Então, não foi assim muito complicado. E também o legal da Águas Abertas é que você sempre tá em lugar diferente, paisagens bonitas, geralmente praias aqui do nosso litoral. Então, assim, é mais descontraído, é legal, a gente tem o pessoal todo mundo ali torcendo, tem essa questão da superação, você vê pessoas chegando ali, depois, mais pro final, o pessoal, tem gente que fala assim, que sempre o pessoal que tá chegando no final, o pessoal da alegria, que né, fica feliz em completar a prova. Terminar a prova é muito mais importante do que a colocação. Então, assim, é muito legal, assim, é bem gratificante participar dessas provas. Bacana. Nosso tempo tá quase acabando, queria deixar aqui para vocês, deixar a última palavra pro pessoal que nos assiste. Legal. Fica à vontade. Fica o convite, a gente tem vários circuitos aqui, eu acho que nós somos o estado privilegiado, porque realmente a gente tem muita opção de competir, de nadar e de se divertir, de estar juntos num ambiente natural, saudável e esportivo, né? Então fica o convite aí, quem quiser estar com a gente, Blumenau Águas Abertas, no Instagram, no Facebook, fica o convite mesmo, tá? E reforçar o que a gente já tinha comentado aqui um pouquinho antes de começar o programa, que é para todos, né? Independente de... a gente tem nada, mas tem provas mais curtas, tem provas de 750 metros, de 800 para iniciantes, tem prova para criança, tem prova de 200 metros para criança a partir de 5, 6 anos, então é um esporte bem eclético, inclusivo, né? Várias pessoas, a gente tem os nossos circuitos aqui, a maioria são bem seguros, bastante sinalização, caiaques, corpo de bombeiro apoiando, então assim, né? Não tenha medo de participar,
se tiver alguma dúvida pode conversar com a gente está lá sempre apoiando. Às vezes a gente acaba fazendo também participar da nossa prova, que geralmente as provas mais longas são primeiro, depois tem as provas para iniciantes. Então a gente às vezes acompanha, a gente quer, é a primeira prova que eu fui, conversa com a gente acompanha, não tem problema, nada junto, né, para dar um apoio. Então pode vir, se inscreva, participe, entre em contato com a gente, que com certeza vão gostar bastante. E agora fica o convite, desculpa, cortando aqui, para nadar com a gente no Ipiranga. O Ipiranga abriu aí um espaço para o Blumenau Águas Abertas, né, de estar treinando lá, com horários bem flexíveis, né, uma piscina já preparada para isso, então tá aí. Quem quiser, realmente não dá para dizer que não tem opção de lugar onde treinar em Blumenau. E o Ipiranga tem pedigree em natação, né? Pois é, conseguimos recuperar esse. Que bom, lugar certo, pessoal certo. É isso, pessoal. A gente agradece mais uma vez a presença aqui da Sandra e da Beatriz, do Blumenau Águas Abertas. Agradecemos a todos que nos acompanharam e também aos nossos patrocinadores, Automecânica Valmor e a CN Indústria e Comércio de Produtos Químicos. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e até mais. Resumo Esportivo. Esporte local em tempo real.